Meu nome é Ana, tenho 25 anos e também sou moradora da sua cidade, Sil. Sou estudante de nutrição e sempre te admirei muito. Inclusive, foi por essa admiração que resolvi te escrever como um pedido de ajuda, pois não sei mais o que fazer. Preciso dos seus conselhos para poder tomar uma direção para um processo de cura na minha vida. Infelizmente, tenho até vergonha de admitir, mas sim, eu não consigo esquecer meu ex e nem a atual dele. Vivo me comparando, visitando perfis nas redes sociais, tentando saber da vida deles e muitas vezes isso me machuca muito, pois acabo descobrindo coisas maravilhosas e me torturando. Mas vamos começar do começo, onde tudo isso iniciou, ou seja, o começo da minha história. Como comentei, sou moradora de Guarapuava e aqui frequento uma determinada instituição religiosa. Instituição essa que todos nós envolvidos frequentamos e foi aí que eu conheci desde sempre o Ricardo. Com 22 anos começamos a namorar. Eu sempre pensando em um futuro com ele, casar, ter filhos, as nossas carreiras. Ele é estudante de administração e trabalha em uma grande empresa aqui da nossa cidade. Porém, eu sempre senti ele arredio. Meus familiares e amigos até faziam comentários sobre "E o casamento? Tá enrolando, né?" Mas ele sempre dizia que era falta de condições financeiras ainda. E eu, boba, acreditava. Até porque quando namorávamos, ele ainda não exercia o cargo que exerce hoje. Entretanto, ele tinha um dinheiro guardado no banco e minha ficha caiu quando, ao invés de investir em uma casa, ele simplesmente comprou um carro. Fiquei devastada, mas passou o tempo e vivemos 2 anos de relacionamento. Ele sempre foi um homem responsável e de muito bom caráter, apesar de novo. Sua responsabilidade é de um homem de 40 anos, muito maduro. Porém, em nosso relacionamento sempre foi meio frio, bravo. E um pouco antes do fim, já passava dias sem me ver e passava pouco tempo na minha casa, até chegar a ponto de terminar comigo. O pior não foi o término, mas sim saber por meio da minha ex-cunhada, a irmã dele, que ele estava conversando com outra em menos de 2 semanas do término. Ela me disse que viu em seu celular enquanto ele estava mexendo sem que ela percebesse. Fiquei muito mal. A garota se tratava da Júlia, também frequentadora da nossa igreja, conhecida de todos. Porém, nunca fomos amigas, tampouco inimigas. Me senti péssima, pois ela sempre foi admirada por todos os rapazes. Ela é realmente muito bonita e todos que a conhecem rasgam elogios. Dizem que é muito simpática e muito inteligente e isso me fez sentir muito mal. A humilhação foi extrema quando, em menos de 6 meses de namoro e menos de 8 do nosso término, eles se casaram com uma festa linda. O que eu acredito cegamente que ficou com ela antes ainda de terminar comigo, porque foi tudo muito rápido. Eu não tenho comprovação, muitos dizem que não, porém não há outra explicação. Não casou comigo em 2 anos de relacionamento, mas com ela em 6 meses. Só pode ser piada. Acompanho a vida deles, não nego, são muitos conhecidos entre os membros da igreja e isso facilita saber as coisas, e é disso que tento me libertar. Estou definhando. A minha esperança era encontrar algo ruim sobre o tal casamento desses 2 idiotas, porém parece que é só flores e rosas. Ela estuda, ganha de tudo com ele, ouvi dizer que ele é um excelente marido com ela, porém não acredito ser verdade, afinal, quando namorávamos, sempre foi ruim. E a última notícia que tenho é que compraram uma casa em um condomínio aqui na cidade. E eu, claro, chorei horrores. Ver que a vida dele progrediu sem mim. Casou com uma pessoa muito mais atraente, subiu de cargo, comprou uma casa e está feliz. Enquanto eu continuo no mesmo lugar. É horrível e isso está me deixando doente. Sil, me ajuda. Eu preciso parar de odiá-los. Principalmente aquela mulher que levou tudo o que era para ser meu. Eu quero recomeçar, mas sem esquecer é impossível. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo. E a Ana é aqui da minha cidade, eu não a conheço, mas aqui está visível que o problema aqui não é ele. Ela não tá triste porque perdeu o namorado, perdeu o seu companheiro, mas porque ela perdeu o ideal que ela criou dentro da cabeça dele com ela. Não tem nada a ver você ter ficado com ele 2 anos. Ele não te tratava bem. Você falou que ele era frio, que ele era grosso, né? Não lembro aqui direito, mas você não elogiou tanto
tanto assim. O que você não queria era perder o que você tinha idealizado. Você não tem provas de que eles já estavam juntos. E sim, quando existe uma paixão, quando existe um amor, quando existe cumplicidade, coisa que parece que não existia entre vocês dois, pode se casar em 3, 4, 5 meses. Qual o problema? Isso não é prova de que eles estavam juntos antes. Pode ser que sim, pode ser que não. A irmã dele falou que menos de 2 semanas ele estava conversando com outra menina. Acredito sim que ele tenha terminado com você por ter conhecido outra pessoa, mas isso só veio para acabar com o que já estava ruim, pelo que eu entendi aqui. Agora nós vamos voltar lá no ponto onde ele comprou o carro com o dinheiro dele e você ficou possessa. Será que você não era meio possessiva e queria dizer para ele o que ele tinha que fazer com o dinheiro dele? A gente sabe que o primeiro bem que todo homem quer comprar é um carro. E se a própria namorada não o apoia nisso, quem vai apoiar, né? Vocês não precisavam ter uma casa própria para casar, tanto que ele casou com ela sem ter a casa e comprou a casa depois. Talvez você tenha que assumir aí a sua responsabilidade perante o término também. Se as coisas não estão mil maravilhas, tem que sentar e conversar. Olha para o seu lado. Já que você segue eles, já que você acompanha eles e fica aí bisbilhotando, comece a perceber o que será que ela faz diferente. Será que ela tenta controlar o dinheiro dele? Será que ela tenta ser aquela pessoa que fica mandando nele? Talvez ele não quisesse uma mãe, talvez ele quisesse uma companheira. Ponto final. Queria falar isso, falei, agora nós vamos aos fatos do presente aqui, né? O que está acontecendo com você, Ana? É o seguinte, você está procurando todos os dias o sofrimento. Você não está procurando paz. Você falou que não vai conseguir superar tudo isso se você não esquecer tudo isso. E eu já vou te dizendo de cara, você não vai esquecer. Mesmo que você pare de fuçar a vida deles, você não vai esquecer. Você precisa, na verdade, superar. Eu sei que dói, mas você precisa parar de olhar as redes sociais. Proíba todos os seus amigos de trazer notícia. Mude de igreja. Ai, Sil, não vou mudar de igreja por causa dele. Não, você provavelmente vai para a igreja porque você quer saber dele, porque você quer saber se eles estão lá, como eles estão. Você abriu uma ferida e quando essa ferida começa a cicatrizar, você arranca a casca dela por livre e espontânea vontade. Isso virou o quê? Um vício, porque pelo que eu entendi, já faz mais de ano que isso daí aconteceu, né? E você ainda não decidiu seguir a sua vida. E pior, você fica culpando ele por ter seguido a vida dele e você não. Você fica culpando ele por estar bem com outra pessoa, enquanto que a sua vida, por escolha sua, está um caos, uma desgraça. Dói. Eu sei que dói. A gente tem que sofrer, a gente tem que chorar, mas a gente tem que dar um tempo para esse sofrimento. Você precisa determinar um prazo. Ah, eu vou ficar 3 dias. Eu não fico mais do que 3 dias quando eu termino os meus relacionamentos, mesmo que eu termine, eu não fico mais que 3 dias só jururu, eu largo tudo e vou lá. E depois eu vejo, peraí, o que é mais importante para mim? A vida dessas duas pessoas ou a minha própria vida? Porque pelo que eu tô entendendo aqui, a vida deles se tornou muito mais importante para você do que a sua própria vida. E eu não entendo aí as pessoas com quem você convive, que acabam acompanhando tudo isso e continuam alimentando esse seu vício de sofrimento. Ai, eu estou definhando. Culpa sua, escolha sua. Sinto muito lhe dizer, se você em um ano não conseguiu sozinha, você precisa buscar um tratamento psicológico. Às vezes, a gente precisa. O que acontece? Quando a gente tá nesse mar de desespero aí, achando que nunca mais vai encontrar alguém na nossa vida, a gente acaba sobrecarregando os familiares, sobrecarregando os amigos, sobrecarregando a comunidade, indo mal no trabalho, indo mal na faculdade, só faz coisa ruim e acaba o quê? Perdendo emprego, tirando notas baixas, afastando as pessoas que um dia te admiraram e gostaram de você. Você acha que esse homem admira a mulher que você se tornou? Ele já não admirava você antes, porque quando a gente tem admiração por alguém, dificilmente o relacionamento acaba. O relacionamento acaba quando você deixa de admirar uma pessoa, mas não é porque você se acha mais feia, que isso daí também é relativo, você ficar se comparando com a outra. E aí se a outra fosse, vamos supor, uma mulher que você achasse mais feia, inferior, mais gordinha, sei lá, você ia ou mais ignorante, não sei. Aí você ia falar, como que ele me trocou por essa mulher? Olha pra mim e olha pra ela. Mas como você acha que ela é melhor que você
você fica falando como ele pôde fazer isso comigo. E eu fico com mais raiva ainda, porque ela é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é como é. A gente está colhendo hoje o que plantou ontem. Você está colhendo o que você plantou no dia que ele terminou com você. Você decidiu ficar assim. Você decidiu não superar. E ninguém vai entrar dentro de você e mudar essa Ana que está aí. Não, precisa partir de você. Cara, eu sempre falo que se você não consegue por bem, consiga por mal. Se você se acha inferior a essa mulher, busque superioridade, porque nesse caminho de você buscar superioridade, de você ver o que você pode melhorar aí no seu corpo, na sua profissão, nos seus ganhos financeiros, comprar um carro melhor que o deles, uma casa no condomínio que eles compraram, sei lá, qualquer coisa aí que vire uma obsessão na sua vida, mesmo que seja. Presta atenção, eu não tô falando que vocês têm que fazer isso, que vocês têm que fazer coisas para provar para os outros, mas às vezes quando a gente escolhe um caminho, mesmo que seja obsessivo, a gente fica obcecada por alguma coisa para provar para o outro, no meio desse caminho a gente se perde entre as nossas coisas e acaba esquecendo o porquê que a gente decidiu seguir por ali. Entende? Que quando você começar a cuidar de você, quando você começar a conhecer pessoas novas por conta disso, quando você começar a sair, quando você se permitir, você vai entender que eles nem são tão importantes assim. Você está dando muita importância porque você está ferida. Eu quero que você pegue uma folha de papel, faça um risco no meio e escreva em um dos lados o que era bom, maravilhoso, incrível no seu relacionamento e o que não era. E depois compare. E por que você fica falando, eu acho que ele nem é tudo isso com ela porque ele nem era tudo isso? Então me explica. Por que a senhora está aí sofrendo, se definhando aí por conta de um homem que você mesmo disse que não era tão bom assim? Será que o problema é ele mesmo? Ou será que é o seu ego ferido por conta dela ter ganhado a casa, dela ter ganhado a festa, o vestido, os presentes? Será que esse homem tem alguma coisa a ver aí com o seu sofrimento e o seu desespero? Para mim não. Para mim ele não tem nada a ver. Isso é uma briga de egos, porque eu acho que se esse homem terminasse esse relacionamento, perderia a graça para você. Então avalia aí, escreve aí o que era bom, o que era maravilhoso, o que era incrível, o que te fazia bem nesse relacionamento e o que não fazia bem. E mulheres que estão aí assistindo a este vídeo, parem de querer controlar os homens de vocês. O dinheiro é deles, o trabalho é deles, a vida é deles. Vocês cuidem da de vocês. Relacionamento tem que ser duas pessoas andando em paralelo, não uma puxando a outra ou sufocando a outra pessoa. Nunca vai dar certo. Então talvez hoje ele esteja feliz, ele esteja bem porque ele encontrou uma mulher parceira e não uma mulher que ficava fazendo cobranças. E agora você vai bloquear, excluir telefones, sair de grupos, você vai bloquear as redes sociais, você vai excluir seus fakes, vai com fé e vai avisar para todos os amigos que você não quer mais saber dessa pessoa na sua vida. E eu tenho certeza que eles não estão sempre na sua igreja. Então, você pode ir na igreja quando eles não estiverem lá. Por favor, deixa para sua aparição triunfal ser daqui uns 6 meses, quando a sua vida estiver incrível, para você não se sentir mais como você está se sentindo. E lembrem-se, sofrimento é uma escolha. Não me venham aqui dizer que não, porque aqui nesse e-mail está provado o que eu sempre falo. Existem pessoas que sofrem e pronto, acabou. Sofri, passou, não joga a culpa no outro. Sofre pelas próprias escolhas. E tem as pessoas que escolhem arrastar correntes para o resto da vida.